Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez nos encontramos nesse momento especial e vamos pedir a presença daquele que é nosso Deus e Senhor, que Ele venha a brilhantar este nosso encontro com a sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa saudação franciscana de paz e bem. Hoje, de modo especial, vamos elevar primeiramente uma prece a Santo Antônio, que pela intercessão dele, Deus possa nos impulsionar, cristãos e cristãs do nosso tempo, a esforçar-nos cada vez mais por uma vida nobre e elevada na fé e cheia de santidade. Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho a respeito da vida de Santo Antônio. Nós sabemos que a sua existência terrestre durou apenas 36 anos. Ele passou os primeiros 14 anos na escola episcopal de sua cidade. Aos 15 anos, livremente, decidiu-se entrar para os cônegos regulares de Santo Agostinho. Aos 25 anos, ele foi ordenado sacerdote. 10 anos de sua vida caracterizados por uma busca ardente e rigorosa de Deus, por um estilo intenso na teologia, por um amadurecimento e um progresso interior. Como nós podemos ver, Deus continuava a interrogar o espírito do Padre Fernando. Esse era o nome que ele recebeu na fonte batismal. No mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, ele teve uma grande alegria. Conheceu um grupo de franciscanos da primeira ordem, que de Assis tinham como missão ir para o Marrocos. E isso o cativou, pois a missão desta pequena comunidade de frades era testemunhar o Evangelho, testemunhar o Cristo, mesmo que isso lhe custassem as suas vidas. Nesta circunstância, o jovem Fernando experimentou uma nova aspiração, a de anunciar o Evangelho aos povos pagãos, sem deter-se diante do risco de doar a sua própria vida. No outono de 1220, ele deixou seu mosteiro e se colocou no segmento do pobrezinho de Assis, tomando o nome de Antônio. Ele partiu então para o Marrocos com o mesmo desejo. Mas uma grave doença o obrigou a renunciar do seu ideal missionário, que era anunciar o Evangelho e o Cristo em terras pagãs. Então, começou o último período de sua vida, ao longo do qual foi conduzido por Deus por caminhos que ele jamais tinha pensado em percorrer. Como nós sabemos, humanamente falando, nós homens e mulheres temos nossos caminhos e queremos trilhar por eles, mas Deus também tem os seus caminhos e assim como Ele fez com Santo Antônio, também faz conosco. Coloca diante de nós caminhos que às vezes aparecem difíceis, mas que naquele caminho trilhado por Deus está o sentido da nossa vida. Santo Antônio construiu sua vida sobre o Cristo. As virtudes evangélicas, especialmente a pobreza em espírito, a mansidão, a humildade, a castidade, a misericórdia, a coragem, da paz, foram temas constantes de sua pregação. De fato, Santo Antônio ensinou de uma maneira eminente, fazendo do Cristo e do Evangelho uma referência constante da vida cotidiana e das opções morais, particulares e públicas, sugerindo a todos, principalmente aos homens e às mulheres do seu tempo, e nós, homens e mulheres do nosso tempo, que nos alimentemos nesta fonte, esta fonte que é o próprio Cristo e o Evangelho, e que a partir deste alimento nós tenhamos a coragem
de anunciar de uma forma coerente e atraente a mensagem da salvação. Então, nesse momento, queridos filhos, queridos irmãos, vamos juntos rezar o responsório de Santo Antônio. Se milagres tu procura, pede logo a Santo Antônio. Foge dele as desaventuras, o erro, os males e o demônio. Torna manso, iroso o mar, da prisão quebra as correntes, bem perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Aflições, perigos cedem pela sua intercessão. Dons recebe os que lhe pedem, o mancebo e o ancião. Em qualquer necessidade, presta auxílios soberanos. De sua alta caridade, fale a voz dos paduanos. Glória seja ao Pai, glória ao Filho nosso bem, e ao Espírito Santo, no século sem fim. Amém. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Alegre, Senhor, a vossa Igreja, a intercessão votiva do vosso confessor e glorioso Santo Antônio, para que se fortaleça sempre com espirituais auxílios e mereça desfrutar as alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por a intercessão de Santo Antônio, insigne pregador e patrono dos pobres, seja dado a todos nós, fiéis do Altíssimo Deus, que o sigamos generosamente os ensinamentos do Evangelho do próprio Cristo. Que Deus vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais.